florescer, pro bem imperar. Reza, reza pra quem não crê, reza pra conquistar, reza pra agradecer o dia que vai chegar. Reza pra quem tem fé nas lendas que vem. Oi, gente, boa tarde. Eu resolvi gravar esse vídeo com essa introdução da música, essa música maravilhosa da Maria Rita, que se chama Reza, porque nós estamos no mundo material, temos necessidades materiais, mas nós somos muito mais do que uma matéria densa, essa que a gente está vendo, até porque a única certeza que a gente sabe é que um dia o nosso corpo, a gente chega nele, e um dia a gente vai deixar esse corpo vai voltar para a Terra, né? Mas enquanto a gente está aqui, nós temos essa questão de lidar com o dinheiro, das conquistas materiais, mas nós não podemos esquecer dessa questão da espiritualidade, dessa questão de fazermos a nossa transformação interior, né? Porque essas duas coisas estão conectadas. Só que o mundo material aqui, esse mundo que a gente está, ele é passageiro, ele é transitório, né? Então que a gente possa fazer o melhor para ter o material, mas a gente não esqueça o espiritual, né? O lado que é imaterial, que a gente chama de espiritual. Então vamos lá, para a gente poder falar do dinheiro, eu gosto sempre de contextualizar historicamente todos os temas que eu trago. Então, o dinheiro nem sempre, esse dinheiro, papel, moeda, ele nem sempre existiu, né? Se a gente for olhar historicamente, nós passamos muitas épocas em que as famílias viviam na vida rural e produziam certos tipos de alimentos, certos tipos de coisas, e as famílias trocavam, né? Uma que produzia, por exemplo, trigo, trocava com aquela que produzia um outro tipo de alimento, né? Não existia o dinheiro, então se faziam trocas, né? Até que nós tivemos, tudo evolui e sempre vai continuar evoluindo. É a Revolução Industrial, né? Então as indústrias começaram a surgir, as indústrias movidas a carvão, justamente porque a população também foi aumentando e as pessoas passaram a ser chamadas para vir para a vida mais urbana, que é o que a gente tem hoje, a grande maioria, né? Principalmente quem vive nas capitais. E aí, com esse aumento da população e tudo mais, e vindo, e essas indústrias, né, acontecendo, as indústrias trouxeram, claro, inovações, né? Então, antes que se lavava coisas no rio, a gente hoje tem máquina de lavar, a gente começou a ter várias coisas para facilitar a nossa vida, de certa maneira facilitar. Por exemplo, não se tinha energia que vinha do poste, né? Então a gente tem empresas que geram energia e que vendem essa energia pra gente. A gente não tinha água canalizada, tinha que buscar no poço e tudo mais. Depois foi canalizada, a gente vive e paga por essa água canalizada, né? A nossa moradia. E temos as nossas necessidades que são físicas, básicas, né, como o alimento que antes a gente plantava e trocava, e aí a gente tem produtores plantando, vendendo, e aí tem os intermediários que vão lá e compram dos produtores e levam para os mercados vendem, e a gente precisa comprar alimentos. Então o dinheiro, ele é esse meio para que a gente possa comprar as nossas necessidades que são básicas para a gente poder viver, né, água, luz, moradia, né, alimento, são necessidades que são básicas, são necessidades fisiológicas, físicas, na verdade, necessidades básicas, né, que a gente precisa ali para viver. Então a gente pode ter também ali o aluguel, se a gente não tem um lugar próprio, né, uma propriedade, a gente tem que pagar o aluguel, tem transporte, porque muitas vezes a gente vai trabalhar fora. Hoje em dia a gente vê muitas pessoas tendo a necessidade de ter a internet, porque acaba sendo uma coisa que mobiliza muitas coisas. Então o dinheiro, ele é um meio de conseguir essas coisas que são básicas para a gente viver, mas nós não vivemos só das questões básicas. Claro, o básico é o básico mesmo para a gente viver. Só que nós temos a necessidade também de segurança. Então, se eu vivo de aluguel, eu quero ter, de repente, uma casa própria para eu me sentir mais seguro, para eu ter ali uma segurança de chegar e ter aonde dormir, aonde descansar e tudo mais. Então, a gente passa a querer, né,
ter outras coisas, como também entretenimento, que a necessidade de entretenimento também é necessária para que a gente possa descansar, para que a gente possa se energizar. É uma necessidade também muito importante para que a gente mantenha a nossa saúde mental, não só física, mas mental também, né? O tanto que a gente viu aí depois da pandemia. Então, o dinheiro, ele é um meio da gente poder ter essas coisas. E aí é importante a gente saber que a gente tem ali, de repente, um trabalho, que é o que nos traz o dinheiro, ou qual é o nosso meio de ganhar dinheiro? É o trabalho? Que tipo de trabalho? Ou se eu não tenho trabalho, como é que eu vou conseguir um trabalho para ganhar o dinheiro? Que tipo de trabalho? Quais são os meus valores, as minhas competências, o que eu sei fazer, o que eu tenho facilidade de fazer para eu poder ganhar o dinheiro? Esse é o meio de ganhar dinheiro, né? Então, olhando para dentro, se vendo, mas também se capacitando, né? E olhando para os seus valores, porque o que a gente tem de valor, comprometimento, isso, aquilo, de estar ali disciplinado, isso também faz muita diferença hoje em dia no mundo do trabalho. Não são só aquelas competências que eu chamo de competências técnicas, mas os nossos valores interiores, né? De ser disciplinado, comprometido e tudo mais, isso faz muita diferença, não é todo mundo que tem isso. E a gente também tem que saber se a gente tem um emprego, um meio de ganhar dinheiro, qual é a nossa remuneração. E é muito importante para lidar com o dinheiro que a gente tenha ali o quanto a gente ganha e aí colocar pro lado, nem que seja num papel, não precisa ser numa planilha Excel. Quais são as minhas necessidades básicas para eu viver, físicas, o quanto que eu gasto de água, o quanto que eu gasto de luz, o quanto que eu gasto de aluguel, o quanto que eu gasto de comida, o quanto que eu gasto de transporte, né, vamos supor, de internet, que são as coisas básicas que você precisa para viver, né? Quanto que é de cada disso? E quanto que eu ganho? Isso tá batendo? Tá sendo 0 a 0? O ideal é que sobre um pouco, né? Que sobre para você poder ter uma poupança, uma reserva para alguma coisa que seja uma emergência, ou até para você pensar em algo que você quer conquistar ali na frente, ou para você ter uma segurança. De repente você perde o emprego, ou você não quer ficar mais naquele emprego, você ter alguma reserva te garante de não ficar ali preso num lugar que você não esteja se sentindo bem, de você ter alguns meses de reserva para você de repente mudar de emprego, buscar algo melhor, né? Ou para conquistar alguma coisa que faz sentido para você. Então, olhando para o lado mais prático em relação ao dinheiro, é fundamental a gente ver se isso bate. Se não bate, só tem duas formas da gente lidar. Ou a gente vai buscar se capacitar mais, ou trabalhar em alguma coisa mais para aumentar a nossa remuneração, né? Ou a gente também pode olhar aqui para o lado das despesas e ver o que eu posso reduzir nas despesas. Por exemplo, água e luz são despesas que são variáveis. Por exemplo, eu na minha casa, eu não deixo nada ligado em stand-by, ou aqueles carregadores de celular na tomada, porque enquanto tá ali na tomada, eu vejo às vezes em muitas casas aquilo na tomada sem o celular, mas aquilo tá gastando energia. Enquanto tá ali na tomada, ele tá gastando energia, né? Todo tipo de eletrodoméstico que você não tá usando, seja televisão, micro-ondas, tem tantos outros, que eu não tenho muito eletrodomésticos, até porque não é por economia, mas eu não gosto tanto de coisas tanto eletrônicas. Pela própria energia disso, a gente pode conversar sobre isso depois, até porque eu gosto de quanto menos coisas eletrônicas para mim é melhor. Mas tudo isso que fica o tempo todo ligado e que tem uma luzinha ali e tudo mais, isso tá gastando energia. Quando a gente deixa eu deixo somente geladeira e fogão, que tem ali o automático, que são coisas que eu uso direto, ligados direto. O restante eu sempre tiro da tomada. E isso dá uma redução no gasto de energia muito grande, tá? Água também. Às vezes a gente tá escovando os dentes e tá ali rolando água, ou lava o quintal, sei lá, ou mesmo o chão várias vezes, ou não usa a água que lavou a roupa para limpar o banheiro, né? E vai gastando, fica horas no chuveiro. A gente às vezes não precisa tomar um banho tão demorado. Você pode, de repente, em alguns dias você toma um banho demorado, outros você toma um banho mais tranquilo, menos tempo. Então, há maneiras da gente também reduzir a conta de água e de luz, né?
A gente tem que, ou a gente vai viver de acordo com o que a gente ganha, ou a gente vai buscar ganhar mais, né? A mesma coisa é aluguel. Será que o lugar que eu moro é adequado? Será que realmente o aluguel que eu tô pagando, eu tenho como reduzir ou não buscar alguma outra coisa? Também em relação à comida. Eu, por exemplo, quando eu vejo que tem alguma fruta, né? Eu amo banana e maçã e laranja. Essas três frutas normalmente eu não passo sem. Mas tem frutas que às vezes, por exemplo, o abacate tá muito caro. Mamão faz muito tempo que eu não compro. Eu não tenho tanta necessidade de mamão. E aí quando eu vejo que tá naquela safra que fica absurdamente caro, eu deixo de comprar. Porque eu tenho que viver da forma equilibrada. É claro que se para mim o mamão é muito importante, às vezes eu vou comprar um mamão, né? E vou reduzir na água, ou vou reduzir numa diversão, numa outra coisa. Então, são escolhas, né? Para lidar com dinheiro, eu tenho que fazer escolhas. Não dá, às vezes, para eu, por exemplo, gastar tudo. Ou eu vou ter que trabalhar muito mais para ganhar muito mais e não ter uma reserva, mas eu posso ter, de repente, tudo que eu quero. Mas como que eu vou fazer para ter esse dinheiro? No meu caso, eu sempre preferi gastar de acordo com o que eu ganhava. Ou sempre, como tem coisas que para mim não são tão importantes, eu posso viver com outras, então eu sempre fui fazendo essas escolhas, né? A própria questão, por exemplo, tem até o livro Pai Pobre, Pai Rico, né? Eu para nomes, mas é mais ou menos isso o nome do livro, depois eu passo direito. Ele também ensina e ele faz cálculos, então diz assim, por exemplo, cafezinhos que você toma às vezes na rua, se você parar de tomar aqueles cafezinhos ou reduzir o quanto que você consegue economizar. Eu, por muito tempo, para trabalhar, teve épocas que eu preferia ir de transporte público e de bicicleta até a estação, deixar minha bicicleta na estação e depois pegar o trem e depois caminhar um pouco, porque eu não gosto de academia. E para mim, andar de bicicleta, andar a pé, subir escada, ver pessoas, estar ali em contato, estar sentada ali tranquila, para mim é muito mais confortável do que eu estar dirigindo. Porque para mim é muito estressante estar dirigindo e principalmente quando tem congestionamento, que para mim é um tempo perdido. E tempo para mim é uma coisa que eu valorizo muito, porque eu quero usar o meu tempo de vida para fazer as coisas que para mim têm sentido. Então, eu preferia, porque eu já fazia ali com a minha bicicleta, o meu trem, eu acabava conseguindo fazer várias coisas que fazem sentido para mim, que eu gosto, que é estar ali um momento de meditação para mim quando eu andava de bicicleta, quando eu ia de bicicleta, tava já fazendo ginástica, movimentando meu corpo. Quando eu tô caminhando também, eu tô fortalecendo minhas pernas, meus pés, eu tô pensando, eu tô vendo coisas, eu adoro ver coisas diferentes, eu tô vendo pessoas, eu tava sentada no trem, eu conseguia tomar um sol, olhar, relaxar, né? Teve 2 faculdades que eu fiz já agora, depois de ter feito o mestrado, e que eu estudava era à distância e que eu imprimia os livros ou levava naquele livro que é eletrônico e eu ia estudando no trem. Quando que eu ia conseguir fazer isso no carro? A não ser que seja audiobook, mas eu sou muito mais visual de leitura do que auditiva, então eu prefiro ali ler. Então, eu gosto de ir aproveitando o tempo. E quando eu tô dirigindo, eu via que não era um tempo que eu tava aproveitando e eu acabava gastando muito mais e me estressando muito mais. Então, eu gosto de ir fazendo essas escolhas. E nisso, eu vou usando o dinheiro para as coisas que fazem sentido para mim. E fazendo essas escolhas, né? Também analisar, será que eu preciso de tudo aquilo? Quais são as coisas que, de repente, eu posso reduzir, né? Sempre assim, ou vou ter que reduzir alguma coisa, ou vou ter que aumentar o meu ganho. E como eu aumento o meu ganho, né? Mas se a gente não parar para olhar isso, para colocar no papel, a gente às vezes nem percebe. A gente começa a gastar mais do que recebe. E aí entra em dívida e vira uma bola de neve, principalmente se usa cartão de crédito, que os juros são muito altos, né? E aí a gente tem essa questão da necessidade de entretenimento. Então, eu, por exemplo, eu priorizo muitas vezes viver alguma coisa, né? Vivenciar algumas coisas. Eu adoro encontrar com as pessoas, às vezes tomar um cafezinho. Não era muito de show, mas às vezes ir num show ou estar com alguém ou fazer uma viagem do que uma calça, do que um tênis, do que um celular. Nunca tive um Mac, nem vou ter.
Porque para mim, qual a diferença, né? Claro, eu não tô julgando quem tem um Mac e tudo mais, mas eu prefiro usar com coisas que eu vou levar quando eu for embora, que me agregam para sempre, que ficam comigo. Porque o Mac, para mim, tá? E um tênis, uma coisa assim, é legal, mas assim, vai acabar, né? E uma experiência eu levo comigo, né? Para mim, me agrega muito mais. Então, eu prefiro fazer isso. E quando a gente consegue olhar para esses, o que a gente recebe, né, os nossos ganhos e os nossos gastos, vamos dizer ali, a gente também consegue pensar quais são os nossos objetivos. Então, eu quero comprar uma casa, o que eu vou ter que trabalhar mais para poder e guardar dinheiro para comprar essa casa, né? E aí tem pessoas que conseguem guardar dinheiro, tem pessoas que às vezes vão ter que fazer um financiamento, porque só com o financiamento ela consegue pagar, porque se o dinheiro ficar ali solto, ela gasta o dinheiro. Então, vê a sua melhor forma, né? Eu sempre consegui fazer reserva, assim, então eu queria alguma coisa, eu nunca tive esse desejo de ficar tanto em cabeleireiro. São escolhas, né? Às vezes você não consegue, né, não fazer uma unha ou não tá ali sempre no padrão que a sociedade te pede, né, tal. Mas eu sempre troquei algumas coisas assim para economizar, né? Estudo era uma coisa que eu nunca economizei, porque eu sabia que estudo ia me trazer capacitação e ia me trazer empregabilidade, e o quanto era importante para mim ter empregabilidade. Então, nunca economizei em estudo, eu sempre preferi mais vivências e estudos do que coisas realmente físicas. Nunca liguei para ter um carro, o carro do ano, o carro zero, ou, eu tenho um apartamento, quis ter meu apartamento sim, mas eu tô feliz com esse, não preciso ter um outro. Então, tudo são escolhas. Eu não quero julgar ninguém aqui, as escolhas de ninguém, mas saber que cada decisão que você toma, você vai ter que, né, se eu troco o meu carro por um carro que é muito mais valioso, eu sei que eu vou ter que ter mais dinheiro para pagar um seguro maior, para pagar um IPVA maior, para pagar uma manutenção maior, né, porque daí o pneu gasta mais, o carro gasta mais, e tudo bem, se você tá disposto a trabalhar mais ou estudar mais para ganhar isso, né. Eu, por exemplo, tive cargos gerenciais, mas poderia estar naquele ambiente ainda, mas às vezes eram ambientes que não me faziam bem. Então eu também escolhi ter uma vida mais tranquila, mas vai de cada um, né? A única coisa que a gente tem que saber é que tudo tem a ver com as nossas escolhas, né? Então, quanto mais coisas eu vou querer ter, mais eu vou precisar trabalhar ou estudar para conquistar mais uma quantidade maior de dinheiro para poder manter aquilo, né? E às vezes tudo bem, porque às vezes a gente faz parte, a gente gosta, são coisas que a gente gosta, vai empreender, vai ganhar mais dinheiro e vai conseguir viver. O importante é conseguir ter essa leveza e conseguir fazer essa gestão das coisas, gerenciar isso, que é o que entra é igual ao que sai, e às vezes, né, ter ali uma reserva e que isso tudo seja leve para você. Se você conseguir fazer tudo isso com uma leveza, com maestria, porque nem sempre a gente consegue ter leveza para lidar com dinheiro. E aí é o lado emocional, que daí eu falo em outro vídeo, que a gente tem que olhar um pouco também para isso. Tudo bem? Eu espero que tenha ajudado. Já tá aí um vídeo de quase 20 minutos, um vídeo grande, mas é isso. Escreva para mim. A gente tinha que falar um pouco sobre isso. E, na verdade, o dinheiro sempre vai proporcionar coisas boas, né, pra gente viver bem. Mas tudo são escolhas e a forma como a gente quer viver, tá bom? Um abraço grande e até mais.